Lucas 24:13, a palavra do Senhor diz: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Agora segura aí, nós vamos para o versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Vamos ler todos juntos o versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Serviu como ensaio, vamos mais uma vez. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e eles... Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por tudo que o Senhor já fez e está fazendo aqui essa noite. Nós cremos que essa noite é uma noite especial, por todos os elementos que a compõem. É especial porque o seu povo se reuniu em torno do seu nome. É especial porque temos a mesa do Senhor, um memorial da sua vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição. É especial porque sabemos que ao sentarmos juntos com o Senhor à mesa, não fazemos isso pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, Senhor, nós estamos aqui nos sentindo privilegiados por estar numa noite tão especial como esta. E eu sinto no meu espírito que o Senhor tem algo ainda mais intenso para fazer essa noite. Faça conforme o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tome o seu assento. Amados, o texto que nós lemos é um texto que ocorre logo após o Senhor ter ressuscitado no 3º dia. Ele aparece a Maria Madalena e as mulheres que estão com ela. Elas correm ao local onde estavam os discípulos, anunciam aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos meio que descreem naquilo, porque para aquela cultura, naquela época, não havia tanta credibilidade a palavra de uma mulher. Mas Pedro e João correm até o túmulo. João chega primeiro, Pedro chega depois. Eles entram, percebem que de fato o corpo não está ali, que a pedra está removida. E o Senhor, ele vai aparecer para o Pedro. É interessante que enquanto essa cena está acontecendo, existiam 2 discípulos que estavam junto com os demais discípulos. 2 discípulos que ouviram o testemunho da mulher, das mulheres, aliás. 2 discípulos que esperaram até o 3º dia. Ouviram o testemunho das mulheres. 2 discípulos que ouviram o que Pedro e João disseram, que de fato eles foram até lá e o corpo não estava lá. Mas mesmo ouvindo tudo isso, eles decidiram fazer o caminho de volta. Decidiram voltar para o campo onde trabalhavam. E no caminho, no meio do caminho, eles estavam retornando à sua antiga atividade, por assim dizer, seu antigo ofício. O Senhor se apresenta a eles, com o corpo agora glorificado. Então eles não reconhecem fisicamente. Eles caminham com Jesus e não percebem que é Jesus que está com eles. Jesus pergunta o que eles conversam, eles dão uma resposta meio mal criada. E chega um momento que Jesus fala assim: vocês são nécios, vocês têm um entendimento com muita dificuldade de compreensão das coisas, vocês são lentos em entender as coisas, vocês são tardios em entendimento. E aí ele começa a discorrer sobre tudo que estava escrito como palavra profética acerca do Cristo.
acerca de Jesus, dele mesmo. E eles vão caminhando e vão caminhando e vão caminhando, até que chegam numa estalagem onde eles ficariam ali, aqueles discípulos, e Jesus, ele dá a impressão que vai passar, e aí eles forçam a barra para Jesus ficar. Ele fica. E aí, nesse momento em que ele fica, chega o momento da refeição. Jesus pega o pão de uma refeição comum, e no momento em que ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos daqueles homens foram abertos. E aí tudo fez sentido para eles. No momento do partir do pão, aquilo que estava obscuro se torna claro. No momento do partir do pão, aquilo que não fazia nenhum sentido passa a fazer sentido. No momento em que ele parte o pão, toda a frustração que eles vieram trazendo ao longo da jornada, aquilo de alguma forma dá lugar a um outro sentimento. Quando Jesus parte o pão, os olhos são abertos e eles o conheceram. Eles entenderam que tudo aquilo que eles ouviram Jesus enquanto vivo antes da sua crucificação, tudo que ocorrera com Jesus e o fato do Senhor ter ressuscitado e vir caminhando com eles, tudo aquilo se encaixou. É como se tivesse uma fagulha que acendeu na mente deles. Eles conhecem Jesus, desaparece. Jesus vai embora. Mas o que eu quero falar sobre esse episódio essa noite é que algumas vezes nós podemos ter um comportamento parecido com um desses homens. A gente tem testemunhas que comprovam as coisas que Deus promete e cumpre. Nós temos diversos testemunhos de que Deus é fiel em tudo aquilo que nos promete. Mas ainda assim, ouvindo o testemunho de um, ouvindo o testemunho de outro, ainda assim há pessoas que se levantam e retrocedem. Ainda que ouçam que Deus fez na vida de alguém ou se revelou a alguém, ainda que ouçam que Deus fez na vida de uma outra pessoa ou se revelou a uma outra pessoa, ainda que eles tenham a comprovação, talvez fale assim, não, mas aquilo ele não acredita, mulher não acredito, não sei, mas aí vem os discípulos e falam, não, realmente, ele não está lá, e realmente ele não está lá. Alguma coisa que essas mulheres disseram, tem crédito sim, porque o corpo não está lá, mexeram na pedra, não foi nenhum de nós, alguma coisa aconteceu. Mas ainda que eles percebam uma movimentação de Deus em favor daquilo que Deus prometeu, tem gente que está tão frustrada porque não aconteceu como queria que acontecesse, que dá as costas para aquilo que Deus está fazendo e vai embora. Eu vim falar sobre frustração essa noite, porque eu sei que a frustração é algo que toma o coração de muita gente. Muitas vezes as nossas frustrações não estão diretamente relacionadas ao fato de que Deus não fez. Muitas vezes as nossas frustrações são porque Deus não fez como nós gostaríamos que Ele tivesse feito. Não é o fato de Deus não ter feito, não é que Deus não respondeu, não é que Deus não abriu a porta, não é que Deus não atendeu a oração, é que Deus fez de uma forma que você não esperava que fosse daquela maneira. Você tinha uma expectativa de que Ele fosse fazer de um jeito, e o fato de não ter feito do jeito que você havia criado a expectativa te frustra. É alguém que diz, eu esperava que fosse desse jeito, eu esperava que fosse por essa pessoa, eu esperava que fosse através dessa empresa, eu esperava que fosse através dessa relação, eu esperava que fosse através disso e disso e disso. Como não foi, quero mais não. Como não foi, eu estou fora. Você joga a toalha, na linguagem esportiva, você joga a toalha. Nós temos vários exemplos na Bíblia que mostram isso, e que se estão na Bíblia é porque servem para o nosso aprendizado. A Escritura diz isso. O exemplo do Naamã. Naamã vai até a casa do Eliseu. Ele sai da Síria, ele caminha uma distância enorme, chega em Israel, vai ao rei de Israel. O rei de Israel fala, olha, eu não sou Deus para te curar, para dar vida, eu não resolvo o seu problema. Eliseu manda Naamã para sua casa. Isso está lá em 2 Reis capítulo 5. Naamã chega à porta da casa do Eliseu. Quando ele chega lá, Eliseu nem sai para falar com ele. Eliseu manda o servo dele, o moço que trabalha com ele. O moço sai para falar com ele.
E o moço diz: olha, o senhor tem que dar 7 mergulhos no Rio Jordão e o senhor será curado. A Bíblia diz, coloca aí, 2 Reis capítulo 5, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz, 2 Reis 5, 11. Depois do que o profeta manda o servo dele dizer: porém Naamã muito e o que? Se foi. Ele fica indignado e fala assim: quer saber? Eu vou embora. Ele vai embora dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, ele criou uma metodologia para Deus criá-lo. Quando a resposta do profeta é: a sua cura são 7 mergulhos no rio, ele falou: isso eu não faço, eu vou embora. Eu não quero ser curado assim. Frustrado, porque Deus está dizendo que vai fazer de uma outra maneira. Ele se frustra. Ele diz assim: eu não quero. E aí, graças a Deus, que há alguém na comitiva dele que fala assim: meu Senhor, se ele tivesse pedido coisa mais difícil, o Senhor faria. Ele só pediu para dar 7 mergulhos. A gente já está aqui. Vai lá, dá os 7 mergulhos para que o Senhor seja curado. E aí consegue persuadir Naamã vai lá, dá os 7 mergulhos e de fato é curado. Mas perceba que ele estava prestes a perder o milagre, porque o milagre não veio como ele queria que viesse, porque ele havia formatado uma maneira para Deus responder a sua oração, para Deus curar a sua enfermidade, para Deus suprir a sua necessidade. E à medida em que Deus traz uma resposta, mas não dentro dos padrões de Naamã, ele diz: eu não quero. É o que acontece com esses discípulos a caminho de Emaús. Eles dizem: nós pensávamos que fosse ele que restauraria Israel. Era um homem poderoso, um grande profeta, poderoso em palavras e obras, e nós achávamos que era ele que redimiria Israel, que remiria Israel, porque eles tinham na sua concepção que o que Cristo faria seria um libertador político, que entraria em conflito direto com Roma e retomaria o território de Israel. Eles esperavam que Jesus fosse um líder de uma insurgência, de uma revolução, que ele revolucionaria, pegando os seus discípulos, aqueles que se tornaram adeptos da fé, da sua palavra. Ele pegaria aqueles judeus que estavam convertidos a Cristo, que estavam impressionados com os seus sinais. A expectativa deles é: agora Jesus vai pegar, vai falar para todo mundo: vamos embora e vamos tomar, porque Israel é nosso, ahá, uhu. E aí eles ficam frustrados, porque Jesus não vai insurgir contra Roma, porque Jesus não vai ser um líder que vai iniciar uma revolução militar. E eles dizem: o Jesus que eu esperava era esse, eu esperava que fosse assim. Como não é assim, eu vou embora. Há pessoas que estão na casa do Senhor e que talvez tenham chegado até a igreja porque alguém te fez uma propaganda enganosa, dizendo: vai para a igreja e você vai parar de sofrer. E tu acreditou nesse negócio. Irmão, no dia que você veste a roupa de crente, espiritualmente falando, já começa a luta, meu irmão. Mas fique tranquilo. Está doendo agora? Fique tranquilo. Ainda não é o pior. Então vai piorar, então se alegra, porque pelo menos você está aguentando agora. Alguém diz: olha, se você vier para o Senhor, as coisas vão sair sempre do seu jeito. Deus é tão apaixonado por você que tudo que você falar, Deus vai falar assim: olha que cuti-cuti, que gracinha, eu vou dar tudo que Ele me pede. Lindo, linda, linda, linda. Meu irmão, não cai nessa história com conversa fiada, não. Não é assim. Tem gente voltando atrás porque está frustrado, porque alguém disse que você teria casa própria e você ainda não tem, teria o carro e você ainda não tem, sairia da comunidade e você ainda não saiu, que você teria o emprego, seria servidor público e você ainda não é. Aí você fala:
Eu esperei que esse Cristo que me apresentava, eu esperei que Ele fosse suprir essa minha necessidade, essa minha expectativa. E aí, porque Cristo não supre essa expectativa que você tem, você diz, não continuar não. Muita luta, muito problema, e nada na minha vida muda, porque você quer que mude a partir daquilo que você projetou, a partir daquilo que você lançou expectativa. Você quer que Deus cumpra o teu plano, mas se Deus cumprisse o teu plano, tenha certeza, hoje você não seria feliz. A Bíblia diz que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. E o fim dos caminhos do Senhor, eles são justamente para nos dar o fim que nós desejamos. É que no meio do caminho, é que a gente tenta assumir o controle. Eu sempre digo aqui na igreja, você tem que escolher. Ou você tem o controle, ou você tem o milagre. Você nunca vai conseguir ter o controle e o milagre ao mesmo tempo. Porque o milagre só vem quando a gente perde o controle. Então não dá para ter as duas coisas. Agora, quando eu estou frustrado, porque aquilo que eu queria não saiu do jeito que eu queria, porque eu botei expectativa em algo que o Senhor nunca me prometeu, em algo que Deus nunca disse que faria na minha vida, mas eu coloquei a expectativa, eu acreditei que aquilo fosse uma realidade, a minha esperança estava naquela direção, mas como não foi do jeito que eu queria, eu decido abandonar o departamento, deixar a igreja, vir esporadicamente, ajudar a acomodar, me dedicar mais ao trabalho, me dedicar mais ao estudo, como se as pessoas que estão envolvidas na igreja não estudassem e não trabalhassem. A gente viu os testemunhos aqui da Estezinha, ajuda no departamento infantil, estudando, passou primeiro lugar numa universidade federal. Os irmãos sabem quantos milhares de pessoas fizeram a mesma prova, e ela foi a 01 da turma, trabalhando na casa do Senhor. Então essa ideia de que, não, agora eu vou dedicar um pouco mais ao estudo, agora eu vou dedicar um pouco mais à oração, agora eu vou ao trabalho, agora eu vou dedicar um pouco mais à família. Meu irmão, tudo isso carrega um pouquinho de frustração. Não é uma dedicação genuína, tem um pouquinho de frustração. Porque de repente você não tem a posição que você gostaria de ter na igreja, a oportunidade que você gostaria de ter na igreja. Você não está no departamento que você gostaria de estar. Você não está pregando como você gostaria de estar pregando, ou acha que poderia estar pregando. Você não está dirigindo a igreja que você gostaria de estar dirigindo. Você não está liderando qualquer coisa que você entende que poderia liderar. E aí essa frustração vem, e aí você volta os seus olhos para aquilo que talvez te desse mais alegria. E você diz, eu vou voltar para isso aqui, porque nisso aqui eu tinha menos aborrecimento. Com isso aqui eu já sei como lidar. Com isso aqui eu já sei o que esperar. Então eu vou voltar para isso aqui, porque aqui eu só me frustrei. Eu não tive a bênção que eu queria, a resposta que eu queria, a minha vida não mudou. Aquele que eu pensei que fosse transformar tudo e revolucionar as coisas a partir da minha perspectiva, não aconteceu. Então eu estou frustrado, então eu vou para um lugar onde eu sofra menos. Deixa eu dizer um negócio para você. Se é nessas condições que você está aqui essa noite, Jesus veio para te encontrar no caminho. O Senhor veio para te encontrar nesse caminho, e para fazer os seus olhos serem abertos, para que você entenda que nem tudo o que acontecerá na sua vida e na minha vida estará exatamente como a gente planejou, estará exatamente como nós desenhamos, estará exatamente como a gente projetou que seria. Nem tudo que Deus vai realizar na minha vida virá na direção que eu espero que venha, virá na formatação que eu configurei na minha cabeça. Nem tudo que Deus trará para a minha vida virá dentro do tempo que eu penso que é o tempo que deve vir. Nem tudo que Deus fará na minha vida virá através de pessoas que eu penso que serão as responsáveis por trazer isso para a minha vida. Nem sempre será
será assim. Algumas vezes o Senhor vai abrir portas numa direção que você nem tem olhado. Você está olhando para esta parede, imaginando, o Senhor vai abrir uma porta para mim, porque eu entendo que se a minha vida for mudar, vai mudar nessa direção. E Deus já abriu a porta aqui, ó. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Você está focado nessa parede e a porta já está aberta ali. Você diz, não, mas é aqui, nessa direção que eu quero ir. Mas Deus abriu a porta nessa direção. Mas eu queria a porta lá, pastor. Lá não tem. Tem essa aqui. Você quer que Deus atenda às suas orações, ou você quer que Deus atenda às suas orações do jeito que você quer? Você quer que Deus traga um milagre para a sua vida, ou quer que Deus faça um milagre do jeito que você quer? Como você formatou? Será que nós não estamos abrindo mão do milagre do Senhor, porque a gente está brigando com Deus, para Deus fazer do jeito que a gente quer? Se não for assim, não vai ser. Se não for desse jeito, não vai ser. Se não for nessa direção, não será, porque eu quero assim, assim, assim. Eu acho maravilhoso quando a gente dá detalhes para Deus do que a gente quer, mas existe algo na oração que Jesus faz, que traz toda a diferença para uma oração. Todavia, seja feita conforme a sua vontade. Jesus está orando no Getsemane, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim o cálice. E aí ele traz um elemento para a oração, que ele não havia ainda explicitado isso para os discípulos, estava ali meio que subentendido, quando na oração modelo ele diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando ele ensinou os discípulos a orarem, ele já colocou algo ali na oração, que não poderia faltar. E o que é, pastor? Que a vontade de Deus prevalece sobre a minha vontade, que a vontade de Deus prevalece sobre os meus desejos, que a vontade de Deus prevalece sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Todavia, seja feita como o Senhor quiser. Pare de brigar com Deus, porque você acha que a sua vida não está caminhando. Pare de brigar com Deus, porque a porta não abriu na direção que você queria. Deus te trouxe aqui essa noite para que na mesa onde nós vamos partir o pão, os seus olhos sejam abertos e que você enxergue, que você abandone a frustração e que você volte para o caminho correto, porque logo após os olhos deles serem sido abertos, a Bíblia diz que imediatamente eles voltaram correndo para Jerusalém, voltaram para o lugar de onde não deviam ter saído, voltaram do lugar onde eles haviam sido frustrados. Eles dizem, nós fomos frustrados em Jerusalém, mas agora os nossos olhos estão abertos, não era nada daquilo que eu pensava, então eu vou voltar para Jerusalém, eu vou voltar para o meu lugar, eu vou voltar a ser discípulo, eu vou voltar a fazer o que eu tinha que fazer. Eu estou voltando, Senhor. A frustração arrancou do lugar, mas ao partir o pão, os olhos se abriram e eles disseram, é como o cair em si do filho pródigo. O que eu estou fazendo aqui? Isso não é meu lugar. Eu não tenho mais nada a ver com Emaús. Eu tenho que voltar a ser discípulo. Eu tenho que voltar para o meio dos meus irmãos. Eu tenho que voltar para a comunhão dos santos. Eu tenho que voltar para anunciar que Jesus Cristo está vivo a todas as pessoas. Eu preciso voltar e assumir o meu posto. Eu preciso voltar e me posicionar. Eu preciso voltar. A frustração não vai me mover jamais. Que esta noite nós tenhamos os nossos olhos abertos pelo Senhor, para entender que a resposta, o milagre, sempre virá. Talvez não como eu espero que ele venha,
talvez não como eu tenha formatado que aconteceria, talvez não através das pessoas que eu tinha expectativa que o Senhor trouxesse. Eu tenho aprendido em Deus uma difícil lição, lendo Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor tem me ensinado que Deus tem compromisso com as minhas necessidades. Deus não tem compromisso com as minhas expectativas. Deus tem compromisso com as suas necessidades, meu irmão, minha irmã. Deus não tem compromisso com as suas expectativas. Ele não prometeu suprir nossas expectativas, Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Então, se você tem falta de alguma coisa, aquele que supre as nossas necessidades está aqui esta noite para suprir as suas necessidades. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Não é como eu espero, é como eu preciso. Ele fará como eu preciso que seja feito. Algumas vezes nós não entendemos quando Deus nos arranca de um lugar para outro lugar, quando Deus nos move de um lugar para outro lugar, quando Deus muda na nossa vida e mexe com a nossa vida, a gente fala assim: puxa vida, uma mudança assim radical. Deus mudando, Deus falando, e você no início você fica meio que atordoado. Mas se você se lembrar do partir do pão, os seus olhos serão abertos e você vai dizer: eu ficarei onde o Senhor quer que eu fique, eu estarei onde o Senhor quer que eu esteja, eu cumprirei o propósito pelo qual eu fui chamado. Oh, meu irmão, ninguém está aqui nessa igreja por causa do pastor Léo, ninguém está aqui nessa igreja por causa do pastor Jaime, ninguém está aqui nessa igreja porque ela é Assembleia de Deus. Você está aqui porque o Senhor te colocou nesse lugar, você está aqui porque Deus te trouxe a esse lugar, você está aqui porque o Senhor está abrindo os teus olhos e está dizendo: eu quero que você me sirva, eu quero que você vá ao mundo, eu quero que você seja uma testemunha, eu quero que você caminhe debaixo da promessa que eu enviei sobre a sua vida. Eu quero que você participe do que eu estou fazendo. Encerrando essa mensagem, que alegra o meu coração, é saber que esses dois homens que nós começamos a história deles, saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, esses dois homens frustrados, e que de alguma forma poderiam ter perdido a oportunidade de serem verdadeiros discípulos do Senhor até o fim de suas vidas, que poderiam, a partir daquela atitude, ter perdido todas as promessas que Deus havia feito para eles. Esses dois homens voltaram, e eu tenho certeza que esses dois homens, eles fizeram parte do grupo de discípulos de Atos capítulo 2, quando diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem, pastor? Os 12, as mulheres e os 12 que estavam frustrados e voltaram. E de repente se ouviu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam. E viu-se línguas repartidas como de fogo pousando sobre eles. Sobre quem, pastor? Sobre os 12, sobre as mulheres, sobre os discípulos e os 12 que voltaram de Emaús. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que pode ter te tirado do local que o Senhor havia te posto, mas se você está aqui esta noite, o Espírito Santo virá sobre a sua vida. O Espírito Santo virá sobre a sua vida. O Espírito Santo virá sobre a sua vida. E Deus vai transformar qualquer frustração a partir da abertura dos seus olhos, para que você perceba que as promessas do Senhor continuam de pé, independentemente se elas vão ser respondidas não a partir do que aquilo que eu quero, mas a partir daquilo que Ele quer. Ainda assim vale a pena esperar em Deus. Que toda
frustração do seu coração, pela falta de reconhecimento, pela falta de acolhida, por não ter recebido o que você até hoje esperou e talvez você já acredite que não receba mais. Que os teus olhos sejam abertos essa noite. Que os testemunhos contados aqui façam parte da abertura dos teus olhos, porque eles vão dizendo, enquanto ele falava com a gente, nosso coração não ardia. Tem gente que o coração está ardendo, que ouve o testemunho e ainda assim caminha para o lado errado, mas isso está repreendido essa noite em nome de Jesus. Muitas vezes o seu coração arde, você fala assim, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa aqui, mas ainda assim, com o coração ardendo. E eu lendo essa passagem, me lembrando desse texto, eu falava assim, meu Deus do céu, como que pode? O coração deles estava ardendo, e nem para eles falarem, calma aí, eu estou sentindo algo diferente aqui. Mas mesmo com o coração ardendo, eles continuam caminhando para o lado errado. Tem gente que está num ambiente onde a glória do Senhor se manifesta, onde Deus fala, onde você sente a presença, mas ainda assim você continua caminhando para o lado errado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te trouxe essa noite para dizer, para e volta hoje. Para de andar para a direção errada. Para de andar na direção errada. Você está vendo que seu coração está ardendo. Você está vendo que alguma coisa está acontecendo dentro de você. Então, é no mínimo ter um simancó e falar assim, calma aí, alguma coisa está acontecendo. Deixa eu parar aqui, deixa eu orar. Senhor, eu estou sentindo algo diferente. Eu estou sentindo algo que eu sentia quando Jesus estava com a gente. Eu estou sentindo algo que eu sentia quando Ele orava junto com a gente. Eu estou sentindo algo que eu sentia quando Ele realizava milagre. Eu estou sentindo algo que eu sentia quando eu sentava com Ele para comer. Eu estou sentindo meu coração do jeito que eu sentia quando a gente acordava de madrugada para orar. Eu estou sentindo o meu coração arder como eu sentia quando a gente entrava em vilas, quando Ele expulsava demônios. Eu estou sentindo meu coração. Oh, meu irmão, eu quero crer que o Senhor já começou a acender corações aqui essa noite. Eu quero crer que o Senhor já começou a acender corações aqui essa noite. Eu quero crer que o Senhor começou a acender corações aqui essa noite. Se o seu coração já está sendo aceso pelo Senhor, abra a tua boca, estenda a sua mão e glorifique ao Senhor esta noite, porque Ele está aqui, aquele que aquece corações. Ora la basure rebanda calabandara la basere banda reca. O coração está ardendo, o coração está ardendo, o coração está ardendo, o coração está ardendo. O que é isso, pastor? O coração arder é vontade de evangelizar de novo. Está voltando a vontade de evangelizar de novo. Está voltando a vontade de visitar os enfermos no hospital. É o coração ardendo. Está voltando a vontade de ir para o monte orar. É coração ardendo. Está voltando a vontade de ir para a consagração. É coração ardendo. Está voltando a vontade das vigílias. É coração ardendo. Oh Senhor, volta a arder os corações. Volte a arder os corações. Volte a arder os corações. Que nós não sejamos uma igreja intelectualizada, que nós não sejamos uma igreja de ouro e prata, que a gente seja uma igreja de levanta e anda, meu irmão. Que a gente seja uma igreja de levanta e anda. Que a gente seja uma igreja de levanta e anda. Coração ardendo. Coração ardendo. Daquela época que você vinha da vigília direto para a escola dominical. Coração ardendo. Daquela época que você saía da vigília para o trabalho. Coração ardendo. Aquela hora que marcava ensaio, qualquer hora você estava lá, coração ardendo. Oh meu Deus.
Deus, é daquela época que alguém pedia para você: ô meu irmão, você fica lá fora no portão. Você fica porque o coração está ardendo. Não importa qual seja o pedido, não importa qual seja a convocação, se o coração está ardendo, eu estou lá. Se o coração está ardendo, eu estou lá. Ora la bandera la bashura la bandera calabacia. Ora mandara la bandera calabadora calabacera bandacia. É você participando de conjunto, de departamento. Aí se levanta a luta, se levanta a perseguição, mas o coração está ardendo. Você fica porque o coração está ardendo. É alguém falando mal de você e você não revida porque o coração está ardendo. Shalom, mandara bandure rebende casa. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa casa. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa casa. Mais alguém está sentindo a glória de Deus aqui nessa casa? Há mais alguém com o coração ardendo? O meu coração está em chamas. Tem mais alguém com o coração ardendo aqui? Glorifica o Senhor. Fique de pé no seu lugar, glorificando. Fique de pé glorificando. Fique de pé glorificando, 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 glorificando. Basura bandura calabandera labacia. Calabandera bandura la bandera labacia de quebrandeça. Oh meu Deus.